estava aberto as inscrições pro Futuro Exporta, que era o reality show do Porta dos Fundos. E eu gostava muito do Porta dos Fundos, enfim, né? Acho que eles fizeram uma revolução, assim, na nossa geração ali, de comédia e de internet. 100, 300, 400, 500 pessoas viram. Legal. Eu já achava o máximo. E aí, um dia, esse vídeo do TDAH, ele tava com 400k. Eu acabei construindo uma história após o reality. O reality entrou na minha vida, eu sinto que é pra mostrar que, Cata, tá tudo bem não te levar tão a sério. 2, é super poderoso uma mina que não se leva tão a sério. 3, tu é ótima por ser tu. A gente fez 7 sessões em 6 dias. No Teatro São Pedro, lotado. A coisa mais linda, assim. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso queridíssimo Olhos Papo, nosso podcast tão querido, gravado nesse local tão sensacional que é o Rocket Club, esse bar de São Leopoldo, nosso parceiro de muito tempo. A gente tem mais de 2 anos de trajetória e olha, praticamente mais de um ano e meio eu acho que o Rocket está conosco, então eu preciso sempre agradecer e valorizar essa grande parceria, essa de largo tempo com o nosso querido Rocket Club. Antes de mais nada, eu preciso fazer aquele pedido clássico de YouTube, que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação, para ensinar, para dizer para esse algoritmo tão traiçoeiro que a cada semana acaba se reinventando e nos driblando e nos dificultando. Ele precisa entender que sim, o nosso conteúdo é relevante, então você pode contribuir para que isso ocorra e que a gente consiga seguir trazendo pessoas diferenciadas, qualificadas, como a nossa querida Catarina Conte, que está aqui conosco hoje. Tudo bem, Catarina? Tudo bem, meu bem, muito obrigada. Espero estar falando perto. Não, acho que tá aqui à distância, mas qualquer coisa, nosso cabeloso depois nos corrige ou dá um upzinho. Justo. Não, ele quer deixar a gente confortável aqui, Perfeito. Catarina, tá bom? Maravilhoso. Catarina, a gente tá aqui mais uma vez, graças a algumas parcerias. Eu já citei o Rocket Club, eu preciso citar a ATP Global. Tu tava perguntando antes de começar qual que é a tua câmera. Essas duas que estão aqui, que entregam uma bela de uma resolução, são graças, e todas as outras, graças à parceria da ATP Global. Uma empresa espanhola que grava muitos eventos grandes, como, por exemplo, os jogos do Inter no Beira-Rio. Alguns aeroportos são feitos com um sistema de som e também de áudio deles. Então, agradecer a TP Global, nossa grande parceira. E também nessa saborosa pizza que tá aqui, que é a do Galeto do Marquês. Apesar de se chamar Galeto, tem também essa pizza sensacional. Nossa, muito boa. Já comi uns pedaços aqui. Ela é sensacional. E além do mais, tem uma novidade que agora também tem o rodízio de pizza. Tu chegando num grupo grande, vai lá, conversa com o Kiko e há também a possibilidade do rodízio. E convido também a provar o Galeto. A gente sempre fala só da pizza, porque ela vem aqui com a gente, mas o Galeto é sensacional, como diz o nome do próprio lugar, né? Justo. Que é especialista nisso. Então tem sabores diferenciados. Então cara, simplesmente vem em São Leopoldo, vai no Galeto do Marquês, depois me manda uma mensagem apenas agradecendo. É só isso. E Catarina, pra quem não te conhece, tu é uma atriz. Isso. Hoje não tá mais residindo aqui, apesar de ser gaúcha, certo? Eu tô ficando entre São Paulo e aqui. Então, tô lá boa parte do mês, né? E aí, geralmente uma vez por mês, uma vez a cada um certo tempo venho pra cá. E porque ainda tem trabalho aqui, né? Então, Claro. e quero manter um trabalho aqui. Então, acho que o movimento de ir pra lá é muito para expandir mesmo, assim. E não substituir nada. Claro. Tá no teu sangue, né? Não precisa ir muito além para saber da relação também dos teus pais com a arte. Então, assim, já foi de berço essa naturalidade de tu te tornar uma atriz? Ou foi algo que se construiu no decorrer da tua vida? Eu acho que acabou se construindo. Eu acho que eu fui muito uma criança que cresceu, assim, nas coxias. Eu lembro dos meus pais, tipo, direto, filha única, né? Eu tive um irmão, mas ele era mais velho que ele tinha uma paralisia cerebral, todo um rolê. Então, assim, eu não tive muito contato com ele crescendo, né? Porque quando é criança, enfim, não é tão fácil de entender essas coisas, né? E aí, então, eu cresci muito como filha única. E aí, meus pais, eles ensaiavam na sala de casa e pra mim eles estavam brincando. Eu não entendia que aquilo que eles sempre faziam, as mesmas falas, não era brincadeira. E era teatro. Então, eu cresci muito nesse rolê de ir com os meus pais super cedo pra peça. Aí eu ficava lá brincando no teatro, a peça era às 8, a gente chegava às 5, ficava brincando.
Enfim, aí via a peça, depois acabava, aí via todos os dias. E criança, a memória é boa, né? Então a gente... E ao mesmo tempo a gente consegue... A criança consegue ver 1000 vezes a mesma coisa, né? Eu, pelo menos, eu alugava... Lembro que sexta-feira eu alugava Pocahontas. Eu via sexta, sábado, domingo, segunda até entregar. Então, assim, eu via todos os dias e eu ficava observando. Hoje mudou isso, mudou aquilo, enfim. Então, acabei crescendo nesse meio. Então, foi meio natural, assim. Mas teve uma época que minha mãe sempre me conta... A primeira vez que eu subi ao palco foi por causa dos meus pais, que foi assim para fazer peça profissional, que foi uma peça infantil, que fazia minha mãe dirigia, meu pai atuava junto com outros atores e eu fazia a criança da peça. Era uma peça infantil, só de uma menina que entrava numa casa de bruxas, justamente no dia que as bruxas precisam de uma criança para fazer uma poção, aquelas coisas. E enfim, acabou que eu entrei no teatro muito cedo, aos 9 anos, fiz minha primeira temporada, mas depois disso, eu lembro que eu falei para os meus pais, tipo, que eu não queria fazer mais teatro. Porque naquela época eu estava na 3ª série, então eu perdia muito aniversário de criança por causa da peça, que a peça era de tarde, enfim. E daí eu falei, eu não quero trabalhar, quero ser criança. E aí fui voltar pro teatro quando eu cresci mesmo. Que idade já tinha? Aí eu voltei, assim, eu lembro que eu estava no 2º ano do colégio, e eu conversei com os meus pais sobre, eu acho que eu quero fazer teatro. Entendeu? Porque o teatro ficou mais distante da minha vida um pouco. Eu fiquei meio focada na coisa de tentar ser uma adolescente aceita, né? Eu fui uma criança que sofri muito bullying. Então, a história no colégio foi querer ser aceita, ser amada, ser vista, né? E ser reconhecida. Aí passa um tempo e tal, e ali pelo 2º ano eu pensei, acho que eu quero ir pro teatro de novo. E aí eu fui. Vamos fazendo algumas danças que a gente volta de carreira e coisas justo. de momento, porque tu falou uma coisa que me soou um insight. Tu falou assim sobre o fato de ter locado muitas vezes a Pocahontas pra assistir em casa. A gente tem até aqui um espaço que simula uma locadora. E eu tava vendo um conteúdo na internet, eu acho que até era do Potter, e ele falava sobre isso, o fato, tipo assim, antigamente... Uma pessoa locava um vídeo e tava lá na casa da Catarina Pocahontas, eu queria assistir e eu não tinha como assistir, porque eu precisava que tu devolvesse esse filme. E hoje a gente tem todos esses cartazes dispostos na nossa mão, de uma forma gigantesca, em 1 milhão de plataformas, além de também as opções de tu ir até um cinema, de tu ir até uma peça de teatro. Mas enquanto uma pessoa que tá no meio e tu faz teatro, tu estás aqui para fazer o Baile na Curva, mais adiante eu quero que a gente fale sobre isso. O que mudou? E eu acho que não precisa nem fazer uma viagem tão longa no tempo. Nós temos a mesma idade, somos da mesma geração. O que mudou, por exemplo, da nossa geração, em que não tinha esse streaming, onde o teatro era uma coisa, para o teatro de hoje, para a produção cinematográfica ou produção de vídeo de hoje? Quais foram as principais alterações? O que diferencia, desde o público até principalmente na parte profissional de ti enquanto atriz? Olha, eu acho que é um pouco delicado de falar, por quê? Porque é uma percepção assim de eu criança, eu adolescente, eu chegando na adultice, mas eu tenho percepções. Mas eu digo que assim, sabendo que vem desse lugar de que eu fui crescendo nesse meio também. O que eu me lembro é que assim, nos anos 90, eu fui criada por 2 pais que faziam teatro. Ou seja, o teatro rendia a tal ponto que dava para criar uma família, sabe? E eu acho que daí a gente enfrentou um novo momento ali quando eu entrei na faculdade, que daí, sei lá, ali nos anos 2010, por aí. E eu acho que agora a gente vive outro. Então, o que eu acho que... Porque assim, eu acho que a gente teve um momento em que as pessoas iam ao teatro, iam muito ao cinema, faziam, né? Aí teve um declínio um pouco disso tudo. E agora, pós-pandemia, eu sinto, e acho que é realmente só uma sensação empírica mesmo, que as pessoas entenderam, algumas, né? Esse valor que tem de assistir um filme, de ir num evento, de saber que ir num evento não é só ir lá e consumir uma peça, e sim ver gente. Eu acho que meio mal... Tem um monte de peça de teatro hoje em dia que, sei lá, oferece cerveja, que tu pode assistir a peça tomando uma cerveja, que daí já junta um pouquinho mais aquela coisa mais cabaré, que é uma coisa antiga, né? Que as pessoas não iam no teatro para sentar e ficar ali recebendo uma peça. Elas iam para participar, no sentido de beber, conversar e aplaudir e gritar, enfim. Que é uma coisa meio show, né? Que a gente faz hoje no show. Então, eu acho que tem alguma diferenciação de consumo, mas é isso. Hoje a gente vive no on-demand, né? Então, a gente consome muito em casa.
Eu acho que para sair de casa, a oferta tem que ser um pouquinho... A gente vive uma era de solitude, né? Então, a pessoa tem que sair de casa para viver algo além do que ela pode se suprir sozinha. Eu sinto que é isso. Porque se tu quiser assim, só quero assistir uma coisa legal, tu vai acabar vendo um filme em casa. Mas aí tu vai numa peça de teatro, ou tu vai num show, ou tu vai num evento, porque é aquilo mais toda a energia daquilo. E eu acho que é a coisa que a gente fica carente. Porque é muito fácil a gente se isolar, mas é importante a gente fazer o esforço de, pelo menos uma vez por semana, sair de casa, sabe? Eu sei que é ótimo ficar em casa, adoro ficar em casa. Mas sai de casa, porque a rua nos traz elementos externos que a gente não tem como conseguir dentro de casa. O Felipe Torres, a gente fez um tour aqui, eu tava te mostrando a camiseta do Bossa, né? O Felipe Torres, o cara do Hermes e Renato, que fazia, um dos personagens dele é o Bossa. Uhum. E ele falou isso pra mim uma vez, assim, e eu peguei esse link e ele falou assim, cara, eu enquanto humorista, enquanto ator, enquanto eu não tiver, se um dia parar de estar na rua, vai acabar tudo. Sim. Porque a minha inspiração tá na rua. Eu tenho que frequentar. E eu tenho muito, tu falou isso, eu tenho muito dessa parada. Eu trabalho hoje em Porto Alegre, moro aqui em São Leopoldo, vou e volto de trem. Então eu desço na Estação Mercado, trabalho no Centro Histórico, Barbadinhas, 10 minutinhos de caminhada, nem isso. Mas essa vivência, ela é muito inspiradora e é uma parada, né, que eu gosto, eu acho isso legal, eu acho interessante ter isso, né? Só que a gente vive um fenômeno que também a sensação, obviamente, também, como tu falou, é empírica, não tem nada que comprove isso, mas eu vejo assim, a gente teve um período de pandemia em que todo mundo se prendeu em casa. A gente tem um início pós-pandêmico em que todo mundo, cara, eu quero fazer tudo. E agora a gente tem um terceiro momento em que nem tu falou, todo mundo sentou, parou, pensou, tá, beleza, eu quero viver, mas tem que ser algo que, de fato, me desperte. Qual show que eu vou? Tem que ser algo muito importante, porque agora eu tenho uma gama maior, parece que tem mais eventos, e mais shows, e mais festas, e mais bares, e eu tenho essa sensação de uma entrega muito grande. Como é que tá pra vocês também? Tem muita opção hoje também de espetáculos e afins? Eu acho que sim, a gente tá numa cena em Porto Alegre super legal. Acho que tem vários grupos, né? Tem a Companhia Rústica, que tem umas peças super bacanas. Cerveja! Vamos olhar a palavra! O primeiro copo foi rápido que eu tô com sede. Mas eu acho que sim, tem muitas coisas legais pra fazer em Porto Alegre, fora de Porto Alegre. São Paulo é uma coisa muito louca, né? Que, por exemplo, sempre tem muita coisa legal pra fazer. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que as pessoas... Eu acho que onde tem cultura, por exemplo, eu sinto que lá em São Paulo tem uma cultura de teatro maior do que aqui. Ao mesmo tempo, aqui tem poucos grupos, mas os grupos que tem tradição, então a galera acaba indo. Mas eu acho que também requer uma sapiência dos grupos de se... Reinventar. E de entender que a gente não tá mais... Imagina, a gente tá na era do TikTok. Ai, que horror. Gente, que horror. Várias coisas que acontecem, entendeu? Na vida. Aquela braba. Muito ruim, Adri. Não, mas tipo assim, a era do TikTok, do comercial rápido, tudo rápido. Tá mais rápido do que, né, uma progressão geométrica. Não dá mais pra fazer coisas que desafiem essa nossa leitura rápida, a menos seja uma proposta. Vamos fazer uma coisa devagar pra galera fritar no devagar. Aí vamos lá, mas daí tem que saber que vai ser difícil. O que tu vai fazer pra galera mergulhar? Então, acho que a gente tem que entender que a gente tem que estimular que as pessoas escutem música. Escuta mesmo, tipo assim, a ficar... de olho fechado, escutando. E em peça de teatro, em museu. Em museu, eu adoro em exposição. Eu acho uma delícia, sabe? Ainda mais toma uma cerveja e vai ver uns quadros. Coisa melhor que tem pra fazer. Mas aí requer iniciativas que aproximem o público. Porque senão só vai ir quem é elitizado. Então, iniciativas tipo assim, noites nos museus, que é uma vez por ano. Mas eu acho que é uma iniciativa tão gostosa. De ir lá, tomar um vinhão, entrar no e tem rolado aqui em Porto, ali. né? Tem Exato. Muita gente indo, isso é do caralho. E assim, em peça, e tem peça ao ar livre, tem peça dentro. Eu sempre gosto de dizer que eu acho que ir no teatro é a melhor esquenta para qualquer festa. Vai, é pelas 8, vai até umas 9, das 9 tu vai pro bar, entendeu? E ainda fica comentando sobre. Mas eu acho que é isso, falta esse... Como na arte não tem investimento, né? A gente sabe. Meio que falta o marketing das artes, né? Marketing contempla tudo, as artes não tanto. Então, a gente que é artista que tem que fazer um marketing de tentar... Galera, é massa, vem. E quem vai, curte, né? Tu citou, assim, eu me lembro que
durante um tempo atrás, tinha, por exemplo, o Guion Center aqui em Porto Alegre, que tinham filmes diferentes, eu gostava de ir, eu achava muito legal. Só que tu citou uma parada que eu achei muito interessante, que é o fato, tipo assim, o artista não pode fazer só pro artista, né? Não pode manter esse elitismo, essa intelectualidade, essa diferenciação de pessoas que talvez estejam mais acostumados a acompanhar uma obra mais comercial, né? E tu vê uma movimentação interna disso. Eu digo também, assim, antigamente a gente tinha muito essa coisa, eu sou do jornalismo, e a galera do jornalismo tem isso aí também, tipo, eu sou diferente do publicitário. O meu conteúdo ele é editorial, eu não vendo ele é interesse público, eu obedeço aos critérios de noticiabilidade, mas eu não quero vender o meu produto. Cara, tu vai morrer de fome se tu fizer isso aí, entendeu? Então a gente obrigou a se reinventar, como eu não escuto sertanejo, eu não escuto não sei o quê, eu não publico no TikTok, eu não quero me vender ao sistema. Hoje já tem uma movimentação, a galera, mesmo, digamos assim, os expoentes já compreenderam isso, e eu vejo, a gente conversou em off sobre o pessoal do @malhação ali, que é o Dig Verardi, que uma outra desculpa que tu falou. A Fernanda Fux, com um conteúdo fantástico, que tu vê que tem assim, ó, um suco de atuação com também, obviamente, uma leitura de dia a dia, de sarcasmo, e que aproxima pessoas deles, e eles daqui a pouco podem fazer um conteúdo que seja mais, né, voltado à arte, mas, cara, vamos atirar para todos os públicos, né? Vamos entender isso aí. Tu acha que falta? O pessoal tá se reinventando, e puxando o gancho lá no início da entrevista que tu falou sobre teus pais terem te sustentado à época com o valor disso. Hoje é mais difícil de tu te manter? O que tu me deixou essa sensação, assim, não é? Eu acho que é um pouco, não sei se difícil, mas acho que é diferente. Eu lembro muito dessa sensação de que nos anos 90 tinha a bilheteria supria os gastos, porque as pessoas realmente iam. Então, o lotar era uma coisa meio orgânica mesmo. Eu acho que hoje em dia o que acontece muito é que a gente recorre a editais, e que bom que eles existem, porque se eles não existissem... Mas porque assim, é isso, é que nem vocês aqui, vocês têm todos uns custos para estar aqui, né? Vários custos, a estrutura, enfim, a luz, a câmera. E o teatro também tem custos, né? E aí, para as pessoas irem, tem que fazer o quê? Divulgar. Então, assim, requer grana, né? Então, acho que agora é um pouco diferente. Não é mais assim, a obra se sustenta pelo público vindo. Tu tem que conseguir o dinheiro para trazer o público. Mas é isso, né? Eu acho que assim, a cultura sempre vai ser um processo de tentar chegar perto do público, né? Então, é uma coisa de tentar nunca parar esse diálogo. E quando a gente parar de tentar dialogar com o público, vai ficar obsoleto, né? Tem aquele livro do Thiago Matos, que acho que no início é aquele... eu não... Que mico, né? Falar o nome da pessoa e não falar o nome do livro. Mas, enfim, eu acho que é o primeiro best-seller dele, que ele fala assim, que colocar um software novo num aparelho antigo vai fazer o quê? Vai dar pau? Eu acho que é isso. A gente não pode esquecer de atualizar o software. Tem que estar sempre atualizando. Não deixar a essência parar, mas atualizar. Porque assim é um pouco ingênuo a gente achar, não, eu não vou me render ao que está acontecendo. Gente, o mundo já está com tudo isso, né? Eu já tive várias discussões com esse rolê do TikTok. Porque na pandemia eu comecei a fazer conteúdo pro TikTok. E já ouvi assim, o TikTok, não sei o quê. Gente, é óbvio que se eu tivesse um mundo ideal, eu escolheria que todo mundo consumisse conteúdos profundos e lentos e com muita habilidade cognitiva. Não estamos nesse mundo. A galera tá no... Mas se existe esse ambiente, eu prefiro eu estar lá do que eu não estar. Porque eu sinto que o que eu tenho a dizer é bacana. Eu e meus pares e tal. Porque os idiotas vão estar lá, entendeu? A galera disseminando violência, a galera lá que eu não vou falar num governo antigo que nós tínhamos, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. Então eu também quero estar, entendeu? Esse é o rolê. Tem que ocupar, né? Tem que ocupar, exato. Tu citou o fato de que durante a pandemia tu acabou se tornando uma produtora de conteúdo, ou talvez, não que tu não fosse antes, né? Mas se intensificou isso, sim, porque total. era o que tínhamos, né? Inclusive naquele período para fazer. E a gente sempre brinca assim, né? Que quem realmente refletiu sobre o período que esteve parado, distante das suas atividades, dos seus amigos, de todos os lazeres e afins, certamente aprendeu ou teve, no mínimo, um processo de resiliência, né? O que isso transformou a tua carreira, esse período da pandemia, e também o quanto isso te atentou pro... Cara, eu também preciso jogar pra essa coisinha aqui. Não, bastante. Assim, todo o rolê foi o seguinte.
Eu fui, em 2018, eu vi, assim, que a situação no Brasil podia estar... Como eu cresci vendo um ambiente... e aí eu vi que a coisa estava ficando um pouco mais difícil. Eu pensei, cara, sempre tinha sonhado em morar fora, aquela coisa. Enfim, sonhos burgueses, né, gente? Mas aproveitando, Tá tudo com certo. consciência, mas, né? É. E aí eu pensei, cara, eu tinha acabado de fazer o Natal Luz de Gramado, que dava uma grana boa. E eu pensei, vou pegar esse cachê e vou pra fora. E aí fui pra Inglaterra, fiquei morando um tempo lá. E foi um período incrível. E eu comecei a usar muito as redes sociais como uma conexão com o Brasil. Então, nada assim de produção de conteúdo, mas eu usava bastante, eu consumia muito. E aí eu vim pro Brasil por causa da pandemia de novo. Meu plano não era esse, meu plano era ficar lá e talvez estar lá até hoje. Mas daí veio a pandemia, já não sabia o que ia ser, voltei. E aí no voltar deu aquele vazio, o que eu vou fazer? Será que eu vou voltar pra lá, pra Inglaterra? Será que vai acontecer? E aí nisso tava aberto as inscrições pro Futuro Exporta, que era o reality show do Porta dos Fundos. E eu gostava muito do Porta dos Fundos, enfim, né? Acho que eles fizeram uma revolução, assim, na nossa geração ali, de comédia e de internet, como disseminação de conteúdo. E deu, vou me inscrever. Aí me inscrevi, uma amiga minha, Kex, querida, maravilhosa, que me empilhou. O importante, às vezes, um amigo dizer, vamos. Eu, tá, vamos lá, então. Me inscrevi. Aí criei uma sketch, gravei eu sozinha, pum. Aí mandei. Meses, nada, nenhuma resposta. Aí pandemia, namorei. Fiquei ali na minha vidinha fazendo as coisas que dá pra fazer, namorar. Ir pra Tapes no final de semana, voltava, aquelas coisas. Né? Almoçava com meu pai, e é isso. Vida de pandemia, não tinha muito o que fazer. E aí, chegou uma hora que rolou, foi chamada pro reality, vem. E daí eu fui. Em São Paulo, daí? No Rio. No Rio. Um pouco antes eu já tava fazendo uns vídeos que era sobre TDAH. E aí, até uma coisa muito legal de falar, porque daí eu fiz aquela coisa de pandemia que, claro, pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém quer a pandemia de volta. Mas tinha um aspecto que a gente soube aproveitar, que é a coisa de fazer muitos cursos, muitas coisas, né? Claro. E aí eu lembro que era uma noite, e aí eu fiz um curso da escola de uma amigona minha, mas nem é porque é minha amiga, é porque é bom mesmo, que é a Academia de TikTokers, que é uma escola que ensina a fazer vídeo. Vídeo pra TikTok, microvídeo, né? Esse esquema de vídeo de 1 minuto e pouco, e o que tem que ter pra chamar atenção e tudo mais. E daí eu fui ver uma aula, né, avulsa ali, grátis e tal. E daí eu aprendi coisinhas, vou tentar aplicar. Aí eu comecei a fazer uns vídeos de TDAH. E os vídeos deram uma bombada, assim. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu fiz um vídeo, tipo, todo vídeo que eu fazia tinha, sei lá, 100, 300, 400, 500 pessoas viram. Legal. Eu já achava o máximo. E aí, um dia, esse vídeo do TDAH, ele tava com 400k. Caralho. 400 mil K, Sim. né? Não, 400 mil. E aí eu, uou, sabe? Não, 400 mil K não, né? 400k. 400k, 400 mil. 400 mil K 400 mil. daí já era... 400 mil K seria 400 Uou, trilhões, muita sei coisa. lá. Não, 400k. Não, entendeu? Então, E aí é isso, eu lembro assim, de não parar de vir notificação e que sensação boa. E de ver, nossa, se tu aplica conhecimentos ali, começa aqui, convida as pessoas pra falar aquele assunto, a coisa rola. E daí eu já comecei a ter um público ali. Aí eu entrei no reality e o reality me autorizou de começar a fazer comédia. Porque até então eu tinha uma visão assim, eu sou uma atriz. Eu não sou atriz de comédia porque eu achava que era muito mais difícil fazer comédia. E porque é mesmo. Então eu pensava... E também tem uma coisa. Também tem um rolê. Eu acho que isso está mudando hoje. Porque agora a comédia foi pro mainstream num lugar que a gente entende que o stand-up, por exemplo, é uma ferramenta política. Eu nunca vou esquecer que eu comecei a ver ali no Rising ali do feminismo. Eu lembro que no Netflix começou a entrar um monte de Instagram de stand-up de mina. E aí eu via que, nossa, se eu juntar todos esses stand-ups, tem um manifesto feminista. Porque cada uma falava de um aspecto do feminismo de forma engraçada e tal. Então, hoje, a gente tem muita consciência da comédia como ferramenta política. Mas eu acho que rolou durante um bom tempo as pessoas verem a comédia como, tipo, é uma coisa menor, né? Porque, tá fugindo dos assuntos reais, porque tá fazendo rir. Em vez de, não, a comédia justamente é o fazer rir que tu vai criticar. Então, enfim, eu tinha essa ideia um pouco de, tipo, não, eu não sou comediante. Para ser comediante tem que ser uma coisa muito fora de mim e tal. E aí,
acho que entrar no Porta e tudo mais, e ver tanta gente que já fazia comédia. E eu era muito palhaça na vida. E não tanto no meu trabalho. E aí é muito engraçado, porque agora que eu coloquei a comédia e o não me levar tão a sério no meu trabalho, eu consigo até me levar mais a sério na vida, sabe? Parece que eu não preciso mais fazer tanta piada na vida, porque meio que agora tá no meu trampo. Claro que eu continuo fazendo. Claro. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que eu era muito palhaçona na vida e no meu trabalho eu tentava ser séria. Quando eu rompi com isso, e aí teve a internet, que daí eu comecei a fazer vídeo. E hoje é um processo, assim. Minha relação com os vídeos eu não faço... Ai, tem que fazer 3 por semana. Não, é uma prisão, assim, de algoritmo e tal. Porque também eu adoraria ter um... Todo dia, de tal hora, eu gravo vídeo, eu escrevo roteiro. Eu vou fazendo do jeito que eu posso. Mas eu adoro, assim... Tamo aqui, daqui a pouco... Receber muito boa nota. No outro dia vai lá, grava, pum, posta e já vai, sabe? Nossa. Então, eu acho que a internet também... Hoje eu fiquei pensando, se eu fosse adolescente, hoje, eu estaria fazendo um microvídeo. E talvez nem sei se eu quereria ser atriz. Uhum. Porque o que eu queria era performar, né? Que performar tá no atleta, tá no bailarino, tá no ator, tá no influencer, tá no apresentador. Eu queria performar. E aí, claro que eu acabei me apaixonando no teatro no meio do caminho. Mas, enfim. Fala um pouquinho mais sobre o concurso Futuro Ex-Porta dos Fundos, né? Que tu falou que tu te inscreveu por incentivo e um empurrãozinho de uma amiga. E meses depois veio a resposta, veio uma participação no Rio de Janeiro. Como foi esse processo? Quem tu teve a oportunidade de conhecer nesse meio tempo? Como que foi a seleção? Até onde que tu foi? E o que de certa forma também abriu, com o perdão dos trocadilhos, de portas, né? Posteriormente. Então, assim, ó, foi muito louco, porque eles mandavam uns e-mails, tipo assim, ó, não fechamos ainda, a gente tá rolando, esperem, se ainda tem interesse, responda esse e-mail e tal. E aí um dia eu recebo um e-mail do tipo, a gente quer saber se tuas datas estão livres, mais de um ano depois de eu ter me inscrito. E eu, tá. E aí, vamos marcar um teste online. E eu, tá, beleza, era uma quarta-feira, eu lembro direitinho, acordei cedo na quarta, maquiei, pá, fui pro teste. No meio do teste, era pelo Zoom, os caras entraram e falaram, tu passou, tu entrou, então já era uma pegadinha, sabe? E aí foi super legal, em uma semana eu tava entrando no avião para ir pro Rio, era a época de pandemia ainda, então o que a gente fez? Eles botaram a gente num hotel durante 14 dias, em isolamento, e depois a gente gravou. E aí, então, foram 14 dias num quarto de hotel. A gente saiu uma vez por dia só para tomar um sol. Voltava pro quarto. Todas as refeições no quarto. Então, foi um momento muito doido, assim, porque foi um isolamento mesmo, assim. Claro, dava para usar celular, tudo, vida normal. E uma tensão mesclada, né? De tensão com aquilo ali, uma tensão com a pandemia. Deve ter sido muito doido, super, né? Pra lidar psicologicamente. Total. E ao mesmo tempo, assim, como é que eu me preparo para isso? Porque eu não era da comédia. Hoje eu entendo um pouco mais, apesar de eu não me considerar comediante. Eu acho que eu sou uma atriz comediante. Eu não sou comediante. Mas eu pensava assim, como é que eu me preparo? Porque eu pensei assim, cara, eu vou tentar ser eu. Se eu for eu, é reality. Eu tenho que ser eu mesma. Só que aí eu perdi um pouco a mão, assim, sendo sincera, porque eu acho que eu fui tão pronta para ser eu, só que não era reality de comportamento, era reality de performance. Eu também não sei o que eu poderia ter feito para ir melhor, porque eu acho que são coisas que a vida é muito perfeitinha, né, na sua dramaturgia. Eu acho que eu precisava passar pelo Futuro Ex-Porta com a minha inexperiência, porque eu fui a primeira eliminada, né? Pra tu ver, aquela. E aí era o primeiro dia, assim, eu fiz um... E quem que ganhou? Quem que ganhou do... Ganhou uma menina lá do Alagoas, chamada Macla Tenório, uma guria de 24 anos, eu conheci ela no primeiro dia, Nossa. E ela já tinha um frescor, Tinha jovem... Ela segue no Porta? Segue, tá lá, e ela é muito boa, assim, e é isso, né, tipo, é muito sobre eu não sei, eu acho que o ator... Aquela coisa, mas não é eu mesmo, sou o personagem. Não tem, é tu também. E as pessoas se apaixonam por ti também. Então, a Macla arrasou, assim, ela foi muito espontânea e tal. Eu acho que até ela era uma das pessoas com menos experiência e ela mandou bem porque ela era ela, assim. Mas aí tá, daí entrei, fui a primeira eliminada junto com o Pedro, um grande amigo meu, que acabou virando um amigo meu. E o Pedro já era super da comédia e tal, aquela coisa. Nervosismo, não sei o que, a gente não chegou pra ganhar e a gente acabou ficando meio ofuscado. E aí saímos.
E aí, claro, na hora é horrível. Tu pensa, meu Deus, ai, o sonho da minha vida, não sei o quê, minha grande chance, perdi. Só que aí a vida dá o seu jeitinho. E hoje eu penso que, assim, eu acabei construindo uma história após o reality. O reality entrou na minha vida, eu sinto que é pra mostrar que, Cata, tá tudo bem não te levar tão a sério. 2, é super poderoso uma mina que não se leva tão a sério. 3, tu é ótima por ser tu. E ninguém é melhor que tu por qualquer coisa, sabe? Então eu acho que não foi um processo do nada. Ih, mas eu acho que hoje eu sou muito mais segura do meu trampo. E assim, é louco eu falar isso, porque eu sou pessoa que... os meus amigos me xingam, porque eu sou uma pessoa que, tipo, tô sempre assim... Ai, desculpa. Ai, não queria incomodar. Ai, me perdoa. Entendeu? Então, assim, pra eu chegar aqui e dizer... Meu, eu curto meu trampo, eu confio em mim, vamos, gurizada. É porque eu acho que foi muito trabalho, assim, sabe? E eu acho que é o que a gente tem que ser, sendo artista, não sendo. Se a gente não aprender a amar essa coisa que a gente é... A gente tá ralado. Não, tu tá falando e eu tô tendo toda uma reflexão, né? Um trabalho na minha cabeça, porque esse projeto aqui, ele fala muito sobre isso, né? Claro que vai vir aqui assistir esse programa pessoas que gostam do teu trabalho, que te conhecem por causa disso, mas esse projeto não vai sustentar se as pessoas não gostarem de mim. É muito louco pensar isso. Claro. Mas é isso. O Flow é por conta do Igor, foi por conta do Monark, o Podpah é por conta do Igão, é por conta do Mítico, total. entendeu? E isso é um desafio muito doido. É. Porque a gente vem de um princípio mais intelecto, de conteúdo de não aparecer, e aí a gente se põe na frente de uma coisa que tu precisa ter um carisma, tu precisa trazer as pessoas para perto de si. Então e eu acho que a gente, até pelo fato de a gente ser de uma geração, da mesma geração, de termos a mesma idade, eu acho que é um dilema muito parecido, assim, né? Tipo, tu diz assim, cara, no início aqui eu também pensava assim, cara, mantenha-se, Matheus, tu é o jornalista, tu só pode fazer as perguntas, tu não pode trocar ideia, tu não pode falar sobre as tuas vivências, porque é isso que tu aprendeu na faculdade, né? Só que, cara, o mundo muda e a gente tem que se adaptar a isso, senão a gente acaba sendo engolido por essa galera mais nova que já vive com isso aí, já nasce com isso, né? E os caras como se adaptam às paradas mais rápidas, né? E não tem as noias que a gente tem. Não tem as porque noias. A gente cresceu nos anos 90, onde tudo era normatizado e a gente vai crescendo e vai se desconstruindo agora. Essa galera que tá vindo, eles já sabem quem eles são. E eles sabem que falar de homofobia é antigo. Transfobia, meu Deus, por que a gente tá discutindo isso? Porque a gente não tá discutindo só as liberdades, né? Então, acho que eles estão muito pra frentex Não, mesmo. e quando que isso apareceu na discussão do nosso ensino médio, do nosso ensino fundamental? Jamais. Eu me lembro, assim, que até quando falavam sobre essa questão política, sobre hoje saírem da escola com uma determinação específica, pelo menos no período que eu estive na escola, cara, eu não sabia o nome de nenhum ministro, eu não sabia o nome de ninguém, de nada. Era uma alienação bizarra, até ruim, eu acho, assim, no meu entender. E eu estudei num colégio particular, entendeu? Que foi um baita de um colégio, eu tive professores fantásticos, mas era incrível como a gente estava afastado de uma realidade. Era aquela coisa do livro, da didática e talvez esse toque de mundo, cara, não, tu precisa discutir isso aí, tu precisa saber. Precisa saber métodos contraceptivos, tu precisa saber o que te prevenir. E aí eu falo aqui um cara que é filho de professora de colégio municipal, minha mãe é aposentada, e tipo, ela fala, até hoje quando tem essas discussões, ela fala, cara, eu tive aluna de 12, de 11 anos que estava grávida, e aí ela era uma criança, ela queria brincar, e ela tinha uma outra ali, porque ela não teve essa orientação, né, e então algo que hoje é tão, entre aspas, naturalizado por parte, mas até de outro lado demonizado, e que loucura que é a gente ser no meio disso tudo, né, de pegar a transição e ao mesmo tempo ter que se adaptar a tudo isso para sobreviver. Se nós não lidar com isso aqui, nós vamos ser engolidos para essa galera mais nova, né? Total. E é todo um trabalho, porque acho que isso mexe na nossa psique também, né? O jeito que a gente se relaciona afetivamente, o jeito que a gente se relaciona com o trabalho. Tudo isso foi moldado pelos anos 90, né? Enfim, muito louco. Tu tá aqui tu falou que tá em São Paulo e cá, no Rio Grande do Sul, e tu está aqui para um projeto que faz muito tempo, eu era criança, quando eu assisti uma edição do Bailê na Curva, né? Que eu acho que foi algo também muito visto por escolas, muito visto de outros locais.
E tu está fazendo esse espetáculo. Um dos caras que eu sei que tá ali, que talvez é um dos mais famosos do mainstream de quem não é do meio ali, que é o Eduardo Mendonça, que é um cara que eu acompanho ele, escuto ele no cafezinho, com a Bárbara, o Eric, são os caras que já estiveram aqui conosco, que eu admiro demais, teve por vários projetos que também rodaram na RBS, o Coisas que Porto Alegre fala, enfim, é um cara que eu admiro demais, sei que tá com vocês também nessa peça. Como tá sendo fazer isso, participar disso, como é que tem sido? E são 15 anos, correto? Não? Qual que é a comemoração? No Bailei, 40 Não. anos. Nossa, 40? Errei só por 25, mas... Enfim, como é que tem sido algo tão pesado, fazer parte de um projeto tão gigantesco, que tem uma trajetória longa, enfim, como é que tem sido essa temporada de Bailei na Curva? Nossa, foi incrível. A gente fez 7 sessões. Ai, eu amo... Devagarinho uma cerveja vai entrando aqui, Adri. A gente fez 7 sessões em 6 dias. No Teatro São Pedro lotado. A coisa mais linda, assim. É uma peça que ela fala, assim, para quem não conhece muito bem, né? Ela fala sobre o golpe militar ali em 64, 1º de abril de 64, que fala sobre um grupo de crianças, tudo ficcional, que elas acordam um dia e nesse dia não vai ter aula, porque teve golpe militar. O que é golpe? Mas é guerra e não sei o quê. Então elas ficam tentando entender. E daí elas vão crescendo. Então, assim, a gente acompanha a infância, a adolescência, primeiro beijo, primeira saída de carro, roubou o carro da mãe, vai pra faculdade, os movimentos sociais dentro da faculdade, os hippies, até chegar, fala de coisas, né, gravidez, amor, traição, vai indo até a redemocratização nos anos 80. A última cena, que é a cena que passa por uma atualização constante de piadas, é porque meio que acho que é praticamente a última cena, elas passam nos anos 80, é o reencontro de alguns personagens que estavam lá, né? Porque a peça é 60, 70, 80, tu vai acompanhando. Aí os personagens que eram criança, lá nos anos 80, eles se reencontram no super e na rua, e eles começam a falar coisas tipo, Porto Alegre nunca vai aceitar o PT. E hoje a gente sabe que o PT pegou o poder, né? Então, assim, tem várias piadas, assim, que acabam brincando com esse futuro, que acabou chegando a falar das diretas já, enfim. Eu acho que é uma peça super importante, porque ela consegue... Tem muitas obras que falam sobre essa época da ditadura. Muitas. E cada uma do seu jeito, enfim. Mas eu acho que o Bailei na Curva é uma peça que ela consegue falar da época da ditadura de uma forma muito emocional. Que tu não tá vendo uma história, assim, dos livros de história pessoalizado. Tu vê a história de pessoas com um contexto histórico. Então, aí tu sente, porque daí tem um dos personagens lá que ele desaparece. Por quê? Porque ele foi pra guerrilha, ele foi torturado, né? Então, é importante pra gente... Eu acho que o Bailei, sempre que eu faço, eu tô nessa peça desde 2011, ou 12, por aí. 12 anos. Mas a peça existe desde 83, vai mudando 40. O elenco, né, aos poucos, enfim. E a questão é, eu acho que não tem muito como ver a peça e não entender um pouco e sentir brevemente o que era o período da ditadura no Brasil, né? Porque a gente vive uma era, principalmente depois desse antigo governo, que tem muito saudosista, que acha que era ótima a ditadura, né? E esse período da ditadura era um período sem liberdades e com esses horrores que a gente tanto está vendo hoje, né? Esses conflitos internacionais, Israel, Palestina, enfim, tinha um prisco disso aqui. Tortura, morte, enfim. Então é importante que a gente veja e para não repetir. E que por isso que, assim, e aí outra coisa que eu acho super importante dizer é que o fascismo, né? Eu acho que a peça não fala disso assim, né? É por baixo. Mas que o fascismo não tá no outro. O outro que é um idiota, é a gente que pode ser um idiota a qualquer momento, né? Então a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar pra... Tá diferente do que eu conhecia. Calma, vamos tentar se adaptar, né? Não quer dizer aceitar tudo e romper os seus limites, não. Mas ter um pouco mais de açúcar no coração para entender as mudanças do tempo e aceitar, em vez de achar que tudo é diferente e externar, né? Apartar, porque a gente acaba virando tudo aquilo que a gente não quer. Então, eu acho que o Bailei é isso. O Bailei, ele acaba trazendo à tona os horrores da ditadura, mas isso acaba ficando, de certa forma, como pano de fundo, porque o principal
é as histórias de personagens, de primeiro amor, de primeiro beijo. Só que daí a gente vê a guerra por trás, toda a ditadura por trás. E a gente, né? Então, assim, tem uma história leve com os horrores por baixo. Eu acho que isso dá uma emoção que as pessoas... Ao mesmo tempo, as pessoas se matam de rir. O Edu Mendonça que tu falou, o Edu é absurdo, assim. Ele é fantástico. Ele é maravilhoso. E o elenco todo, assim, é feito de comediantes muito bons. Todo mundo ali é ator, mas atores muito bons de comédia. Então, a peça tem de tudo. Tu ri. Daqui a pouco, opa... Eita, por que eu tô chorando? Né? E é isso que eu gosto muito de fazer a peça. Assim, a peça é muito especial. Tu falou sobre a questão da militância, sobre o fato de atores, não somente na comédia, como todos representarem, né, uma manifestação política através da arte. E a gente vê isso em todas as obras. E eu vou voltar também sobre a questão de formulação de conteúdo nas redes sociais, porque nas tuas redes tu tem muito presente isso. Obviamente, todo o teu talento enquanto atriz, mas através de roteiros que demonstram posicionamentos, que demonstram diversas coisas. O Arrume-se Comigo, que tu faz às vezes, né, alguma coisa nesse sentido, ele é diferente, não querendo julgar, sei lá, influencers ou que falam somente de moda, mas tu carrega toda uma carga de humor, sátira, crítica social em cima disso. Foi algo também que incentivado pela pandemia. É algo que tu já queria aplicar ou tinha receio? Foi algo que tu citou os atuais governos que te motivaram a isso? Quando que tu decidiu, cara, quer saber, eu vou colocar ainda mais... Eu imagino que quem convia contigo já sabia de teus posicionamentos, de todos os teus pensamentos. Mas quando pensou, cara, vou externar isso, vou deixar isso mais claro nos meus posicionamentos, nas minhas produções de conteúdo. E quando que tu resolveu que, cara, isso vai ser constante, eu vou tentar criar mais coisas pensando nisso e meio que criar essa identidade, porque hoje quem acessa a tua rede social consegue entender isso, né? Total. Olha, eu acho que assim, a coisa que eu mais me sinto militante mesmo é a questão do feminismo. Porque acho que isso é uma coisa legal de falar, que assim, a ferramenta política que eu digo não é nem a coisa de política, assim, né, de defender partido ou ideologia. A coisa política vem muito de um lugar de que eu acho que tudo é político, né? Tipo, a roupa que tu usa, o como tu te porta, tudo isso acaba sendo político, porque é o que é. É como se a gente conseguisse analisar a realidade de ver. Ó, é um homem e uma mulher conversando. Não quer dizer que isso é bom, ruim. Não, só né? A gente não tá aqui de duas minas conversando. A gente não tá aqui de, sei lá, duas mulheres trans. Vamos segurar um pouquinho, Adri. Talvez vamos tentar essa parte. Exclui 4, algumas letrinhas. Ótimo. Não, a gente não é duas mulheres trans conversando. Enfim, o que a gente é aqui significa algo. Então, essa nossa conversa está sendo de um ponto de vista. Acho que nada mais é do que isso. Quando a gente fala de ferramenta política, a gente está falando de pontos de vista. Então, assim, é mais de entender que eles existem. E que o que tu diz sempre vai passar pelo filtro de que eu sou uma mulher branca, mas sou mulher, sou cis, que mais? Sou do sul do Brasil, isso significa algo. Se eu quero que não que signifique, não me interessa, significa, sabe? Na hora que eu falo mas lá fora de Porto Alegre, se eu falo assim, as pessoas já vão ter uma visão de mim. E quer eu queira, quer não, entendeu? Então, acho que essa é a questão da visão política, tu identificar os signos que tu emite sem querer emitir e usar isso com responsabilidade. Mas a questão do feminismo vem muito forte pra mim, porque é isso, eu cresci nos anos 90, onde a mulher era tipo isso, né? A mulher era muito conflitante, porque tu queria ser muito amada, tu queria ser a princesa, mas ao mesmo tempo eu ia pro colégio e eu via que os guris diziam que eu não era princesa, porque eu era feia. Então, era quase como se, tipo, eu não mereço amor, porque eu não sou bonita, eu sou a Mônica, da turma da Mônica, eu não sou a Cinderela, entendeu? E isso tudo era uma significância. Aí tu vai crescendo, aí tu vai virando adolescente, aí os caras passam a mão na tua bunda na rua, aí daqui a pouco o cara passa e tu começa a ver uns homens de 40 anos te olhando e tu tem 12 na rua. E aquilo vai causando um desconforto quando, pela internet, eu descobri que tinha todo um movimento que tentava proteger as mulheres dessas opressões, eu pensei, é por isso que eu quero lutar. Para que outras minas não passem pelo que eu passei. Que passaram a mão na minha bunda quando eu tinha 9 anos na rua, entendeu? Para não falar outras coisas um pouco mais pesadas que rolaram, entendeu? Acho que toda mulher, é uma coisa meio ousada, mas acho que toda mulher em algum nível tem uma história de abuso para contar, seja um abuso mais indireto ou diretaço, e para cada uma é mais fácil ou mais difícil para falar isso. Mas enfim, então, para mim falar sobre ser mulher e ganhar respeito nisso,
E não só ganhar respeito, mas ganhar respeito sem precisar me neutralizar. E sim poder ser mulher, poder ser mina, ser guria e ser respeitada, né? Sem precisar estar com uma roupa preta, tá aqui, oi aí, bro, pra ser respeitada, porque é muito o que aconteceu, né? As minas, antigamente, pra ser respeitada, elas viravam uns boys cis, né? E, quer dizer, hoje em dia dá pra tu ser qualquer expressão de gênero, mas aconteceu com muitas mulheres de poder de performarem uma masculinidade pra ter respeito. E aí eu quero poder ter respeito fazendo piada, brincando, rebolando a bunda, que é aquela coisa da Anitta, enfim. Tá, então eu acho que assim, ó, eu acho que se eu puder dar voz a essa forma de pensamento, eu vou estar lá. De resto, eu também me coloco na minha desimportância. Porque apesar de, por exemplo, eu jamais vou opinar sobre o conflito de Israel e o Hamas, por exemplo, porque não tem condição. Eu preciso estudar. O que eu só tenho a dizer é que eu lamento, tá ligado? Mas eu lamento absurdamente. Mas eu só vou estudar. Mas eu acho que tem, enfim, respondendo a tua pergunta, né, que a pessoa se perde nas respostas, eu acho que tem um desejo de falar das coisas que são importantes pra gente. Na real, é mais do que, eu quero militar. Eu acho que é mais tipo, meu Deus, como é que as pessoas não percebem? Vou fazer um vídeo disso. Ai, que ódio de que... Ai, quer saber? Eu vou tirar sarro brincando com isso, em vez de... E eu acho que isso é tão bom. Porque daí tu vai lá, tu faz uma piada, aí tu não esgana as pessoas na rua, entendeu? Tu gera o, entre aspas, o incômodo ali em quem Exato, pratica esse tipo de violência, né? E também ver os teus pares, ver quem curte, tipo, muito boa essa piada. Então a gente sente a mesma coisa. Sente apresentada, né? Tu tava falando isso é muito doido, né? É tipo, porra, um simples pedido de Uber, né? Que tipo, minha namorada compartilha comigo a corrida e eu fico ali olhando e acompanhando e ela fica receosa de saber quem que é a pessoa que vai pegar ela. E se é de noite, já mais complicado ainda, né? Então, cara, são detalhes que pra gente, né, branco, hétero, é muito difícil de tu compreender. A facilidade que eu tenho, eu pego o trem todo dia tranquilo, ninguém faz nada comigo. Eu tava até nessa foi segunda, não, quinta passada eu tava no trem e eu botei o celularzinho no bolso e entrou um gurizão, assim, malandrão. Eu sou da vila que também eu reconheço malandrão, assim, né? Daí eu falei, putz, vou ficar de olho nesse cara, mas eu tava com muito sono, tava cansado, a semana foi pesada, assim. E deu, vou dar uma dormida, mas seguinte, tava com o fonezinho no ouvido, eu botei o celularzinho no bolso e eu abraço minha mochila, assim. E nisso eu ouvi, eu dei uma cochilada, eu senti uma loucura. E, cara, simplesmente tinha uma menina no banco de costas pra lá, o trem tá indo pra lá. E o cara, quando abriu a porta da estação seguinte, ele puxou o celular dela e saiu correndo, entendeu? Porque eu tava dormindo. Sim, podia ter pegado de ti. Eu tava ele pegou dormindo. da mina. Dormindo, literalmente, aqui, ó, Sim. babando, encostado. Mas não, ele foi na mina, que é um alvo mais fácil pra ele. Então, assim, são pequenos exercícios que se o cara não se coloca no lugar, não tem o mínimo de empatia, o cara olha a loucura que aconteceu na minha frente. O cara tava do meu lado. Total. Eu tava de lado pra ele tá onde tu tá aí. E a guria tá lá de costas pra cá, com o celular na mão, assim, tipo... era muito mais... Nossa, não tenho o que falar, sabe? E aconteceu isso, então... e olha a zona também de privilégio que eu me coloco. Pô, eu podia ter perdido meu celular, que é a ferramenta principal, tem tudo aqui. E muita gente fica assim, não, mas então eu tenho privilégio, quer dizer que eu tenho que me chicotear? Não. Aproveita teus privilégios. Exato. Ninguém tá dizendo... Só assim, tu querer lutar pra poder te gabar pelos teus privilégios, aí, amigão, né? Vamos dar uma seguradinha. É que nem eu sempre digo assim, que nem o cara, o cara é um playboy. Mas ele é um playboy. E aí o pai dele pagou a faculdade, ele estudou. Ele trabalhou, ele tá conquistando, tá seguindo tocando ficha, e não atrapalha ninguém, tá ligado? Cara, beleza, ele aproveitou o privilégio que ele tinha, se ele puder daqui a pouco auxiliar alguém de alguma forma, ótimo, mas se ele também não prejudicar ninguém, hoje em dia é isso aí também, né? Cara, não prejudicou, segue, só toca a ficha. Que nem eu, tipo, eu sou uma mina branca, padrão e tudo mais, tipo, eu tenho total noção que eu falar de feminismo não é a mesma coisa que uma mina preta, não é a mesma coisa que uma mina trans. Mas, não vou deixar de falar. Agora, eu não vou falar como, tipo, eu que sei. Não, é a minha fatiazinha que eu vou falar. E quando eu puder dar voz pras outras, bora nós, entendeu? Eu acho que é sobre isso, assim, né? Em vez da gente, às vezes, entrar numas de, tipo... Porque é isso, eu acho que é toda essa polarização que a gente vive hoje, que as pessoas se perdem muito. No fim das contas, eu acho que todo mundo que é do bem... Quando eu digo do bem, todo mundo é do bem e do mal também, né? Todo mundo tem essa raiz. Mas eu acho que do bem no sentido de... Tu não quer que ninguém fique mal. Tu
quer cuidar do teu e quer que todo mundo esteja bem ao teu redor. No fim, talvez a gente queira as mesmas coisas, mas a gente às vezes fica tão no egão de que ele tá certo, em vez de escutar o outro, né? Baixar a bola. Pá, por que tu pensa isso? Pô, tu pensa isso por causa disso? Pá, tu vê, né? Nunca pensei nisso antes. Falta um pouquinho isso, sabe? Eu acho que vem muito da nossa arrogância, tipo, eu sinto algo, mas eu tenho, me segura, eu tenho que falar minha opinião. Tipo assim, calma, espera. Isso aquele meme do ETzinho, sabe? É muito louco, né? A gente se posicionou, a gente vê todo mundo se posicionando, parece que tu te obriga a falar a tua opinião, mas às vezes é melhor até guardar ela, né? Que linda guerra. Eu moro com o meu comediante, né? Eu moro com a Carol Delgado, que é uma comediante daqui maravilhosa, né? Tu Amo. mora com a Carol, Moro que eu com a tenho Carol. intimado ela tanto, eu consegui arrastar a Bárbara pra vir gravar aqui com a gente. Ó, Carol, te fudeu, vai ter que vir. Vai ter... Carol, cara, tu precisa vir. É vingança, porque elas vão naquele podcast delas Do e Aba ficam falando de Anônima. mim, entendeu? Ficam falando bagunça do meu quarto, entendeu? Aí agora é vingança, Carol, tu vai ter que vir. Ai, Porra. não acredito, eu não sabia que tu morava com a Carol. Nossa, ela não tem... E eu sou tão fã delas, eu acompanho, eu assisto todos os Abas Anônimas, que inclusive, e a Bárbara sempre tem que vir, ela só vem com a Carol, e eu fiz grupo com a Zuzi, nada, aí a Carol não vem, e eu disse, Bárbara, vem tu sozinha então. Ela falou, eu não venho, só se for com o Eric, daí veio ela e o Eric e gravaram. E eu tô no grupo, tem um grupo do Aba Anônima, que a gente conversa, é quase que um chat do Terra, que a galera fica reclamando das coisas ali, falando, e as duas estão ali, e eu sempre marco a Carol também, ó, tu tem que vir, tem que vir. Pelo amor de Deus, a tua colega de quarto tá aqui, então não tem mais desculpas. Não tem nada a ver com isso, amiga. Porém, mas, entretanto, no entanto... Mas a Carol que fez um post muito bom esses dias sobre a guerra, que é assim, ó, depois de me informar, depois sobre a guerra de Israel e Palestina, eu vou opinar ou estudar em silêncio. Estudar em silêncio! Então é isso, acho que falta às vezes a gente estudar em silêncio. Ela é uma... E outra, reconhecer fantástica. a nossa ignorância. Porque acho que a gente vive numa era que ninguém quer dizer, tipo, pá, isso tá falando, não sei, nunca vou falar. A gente não sabe dizer isso, porque a gente fica tipo, como é que eu não sei? Eu vou dizer que eu sei. Ai, gente, coisa boa, tu dizer, bah, não sei, tá ligado? Me conta mais. Não tô ligada, vou pesquisar depois sobre. Tem, né? Coisinhas. Perfeito. E hoje, sobre a tua rotina, tu tá fazendo baileia aqui, quais que são os planos pro restante da temporada, o que tu tem feito, cinema, peça de teatro, enfim, o que tem sido no que diz respeito ao teu trabalho? Então, eu gosto de dizer que eu tenho assim, ó, 4, porque eu antes usava assim, eu sou atriz multiartista, porque eu me formei em teatro na URGS, mas também me formei em cinema na PUC. Tá. E ao mesmo tempo. Então, isso me deu uma visão mais geral da coisa. Então, eu dizia, eu sou multiartista. Mas eu vi que no fim, multiartista, tu fala que tu é multi, mas tu não fala o quê que tu faz. Tu é multiartista o quê? Design gráfico e atriz, o que tu faz? Então, eu hoje uso 4 títulos. Que eu sou atriz, eu sou diretora, que daí eu além de ter estudado direção teatral, tem que essa parte mais de olhar de fora e dirigir mesmo conteúdos, né? Professora, porque eu dou aula há muitos anos. Minha mãe me botou pra dar aula com 17 anos. Ela falou, tu vai aprender a dar aula aqui, ó. Na marra. E eu, vamos! E foi maravilhoso, agradeço muito ela. E então eu dou aula de teatro, mas também dou aula de desinibição, aula de criação de conteúdo, bem aula de inputs criativos, sabe? Porque às vezes as pessoas não... quero ser criativa, mas não sei nem por onde começar. Então vamos né? Criando pequenos inputs mesmo. Como é que é isso em português, gente? Esqueci. Como é que é? É estímulo, né? Estímulos criativos. Gatilhos, não? Gatilhos, exato. E que mais? Tá, eu dou aula e eu sou criadora de conteúdo. Que daí vem a parte de editar, de gravar, né? A parte assim, meio ratinha de computador, de grava, edita, vai e posta. Então, esses são os meus 4 títulos. Então, eu vou trabalhando em cima disso. Agora tem, né? Estamos na reta do fim do ano. Vai ter uma coisa super legal lá em São Paulo, que eu vou dirigir um show de Natal. Lá, que vai ser bem legal. Já tenho meus duendes. Tenho vários duendes lá que são, né? Eu vou fazer uma Mamãe Noel, que é uma Mãe Noel que ela tá no home office do Polo Norte. E o Papai Noel trampa, né? Ele viaja. Só que daí esse ano ele tá muito sobrecarregado e ele precisa de ajuda. Daí ela vai junto. E aí esse é, né, o showzinho de Natal que eu vou fazer. Tem sempre algum trabalho de audiovisual rolando, graças a Deus, né? E tem os meus projetos pessoais, que são aqueles que tu escreve pra sempre tá tentando conseguir viabilizar, né? Então, eu tenho alguns projetos, tanto solo. Eu tenho um projeto junto com a Clara Corleone chamado O Homem Infelizmente Tem que Acabar, que é uma adaptação do livro dela, que é para ser um monólogo que eu atuo.
E se Deus quiser, a gente vai estrear em breve, mas estamos aí dependente de algumas coisinhas pra rolar, mas se rolar, vamos torcer. Que é uma brincadeira, né? É um monólogo de uma mina solteira e ela vai contando histórias. É um título irônico, obviamente. Ninguém acha que o homem tem que acabar. Só alguns, sabe? E aí só alguns pega uma faca. E que mais? Então é isso, né, gente? Tem um outro projeto meu chamado Adjetivo Feminino, que é sobre as adjetivações das mulheres, né? Que como é baseado num livro também da Marina Jerusalinski, que é tipo assim, ela faz um dicionário de formas como mulheres são chamadas. Gorda, linda, preguiçosa, puta, enfim, vários. E aí é um dicionário, assim, tipo assim, burra, mulher que não sabe o que o homem está falando. Ela ressignifica. Então é um projeto de teatro inspirado nesse livro. Então tem os projetos pessoais, tem os projetos de publicidade. Agora, verão, se Deus quiser, vai ter Porto Verão Alegre. Aí já vou estar nos 3 espetáculos. Aí vou estar de volta aí, verãozinho, janeiro e fevereiro, mandem jobs em Porto Alegre, que eu vou estar aí. E é isso, gente, entre o teatro, a criação de conteúdo, a gente vai indo, né? Vai indo. O lance é que eu gosto de estar aqui, falando, jogando. Coisa linda. E nós somos o Olhos Papo e nós temos o quê? O Olhos Papo Reto, que é o nosso quadro mais novo, o ping-pong. Vem. E eu deixo aberto, assim, eu sempre digo assim, não precisa necessariamente, como diz os professores, justifique sua resposta, mas é legal também às vezes justificar. Vamos lá, vamos pro ping-pong, vamos começando já com uma decepção. Uma decepção? Ixi. Eu acho que eu já tive algumas. Eu acho que as piores decepções, eu acho que... vamos lá. Eu acho que tenho, sem expor nomes, aquela... Alô? Lucas, a Tri não tem nenhum Lucas, tadinho. Não tem nenhum Lucas. Ou será que tem? Não tem mesmo. Ou não. quem sabe... O nome dele não é Lucas. Ou ele tem cara de Lucas. Eu acho que tem 2 grandes decepções que uma mulher passa na vida. Uma é com boy, quando tu mais precisa e o boy fala assim, opa, não tem nada a ver com isso. E, cara, daí é assim, às vezes tu precisa de uma ajuda. Tem até uma menina, a Giovana Fagundes, que fez um vídeo Nossa, sou fã dela. Muito bom, que é um vídeo sobre como os homens não cuidam das mulheres quando elas ficam doentes e tal. Então, acho que quando um homem te deixa na mão, é uma grande decepção. Então, essa é uma. E a outra é quando uma mina te puxa o tapete. Quando tu confia na mina. E a mina aqui, ó, mas é bom pra gente valorizar quem é legal e pra gente ficar esperto. Tu falou uma parada, a gente gravou com o Daniel Escola, jornalista, né? Que recentemente passou por um período muito complicado, teve um câncer do cerebelo, foi retirado, 2 anos lidando com isso. E aí, uma das coisas que a gente falou, ele falou assim, cara, geralmente quando uma mulher tem câncer de mama, o que o marido faz? Os homens fazem de um percentual grande, vão embora. E aí, antes mesmo de eu fazer uma das perguntas que eu faria pra ele, ele falou assim pra mim, e sabe o que vai estar escrito na minha lápide? Ele falou assim, ele nunca foi abandonado. Porque durante todo o processo, a mulher dele, assim, eu não conheço ela, mas só de acompanhar ela na rede social, ela é jornalista também, tu vê que é uma pessoa fora de série, assim, que é uma loucura. Tipo, conviver com tudo isso, quando ele tem 2 filhas pequenas. E, cara, é surreal, assim, a força que a mulher teve e que ela segue tendo para lidar com tudo isso que aconteceu durante 2 anos, como algo que, cara, às vezes é muito menor do que tudo que ele passou e os caras vão lá e simplesmente largam, sabe? Então, tu falou isso, veio na hora, assim, o que o Escola falou comigo, porque, de fato, é o que acontece de modo geral. Tu falou decepção, eu quis assim, vou botar uma de boy e uma de girl, só pra ficar bem democrático. Melhor dia ou coisa que aconteceu na tua vida? Olha, eu tô muito mexida pela temporada do Bailei. Eu digo que talvez os melhores dias são os em cena, quando eu tô em cima do palco e quando tu termina uma boa apresentação e o público aplaude e tu pensa, Deus existe, tá aqui. Se ele existe, é essa alegria. Então, eu tive muito isso. Imagina o São Pedro, assim, lotadaço. A gente acabava a peça e vinha, assim, rugido de leão de desenho animado. Os aplausos. Eu acho que eu diria que os melhores dias são em cena. Que massa. Um ídolo? Rita Lee. Rita Lee? Eu tô meio obcecada ultimamente. Que legal. Um prato de comida? Desculpa, a Janis Joplin também. Eu preciso honrar ela também, porque eu sou apaixonada pelas as doidas, né? Eu adoro as doidas. O que eu vou fazer? Um prato de comida, o bife à parmegiana da minha avó Marlene. Oi, vó, eu te amo! Parmegiana é tudo de bom, né? A minha avó faz um bife suculento. Queria agora.
Olha, tu me entrega assim, ó, Matheus, pro resto da tua vida tu vai comer um bife à parmegiana e umas batatinhas fritas pra vida. Ok. Ok. Assinado. O assinado. Joey, né? Aham, Sai correndo. aham. O que te irrita? Me irrita não ser escutada e ser invisibilizada. Acho que alguma situação que eu sinta que eu queria ter um reconhecimento ou que alguém esteja me ouvindo e eu sinto que eu não estou sendo ouvida me deixa muito irritada. Um sonho realizado e um a se realizar? Eu acho que um sonho realizado é ter morado fora. Era realmente um sonho que eu tinha muito forte, poder me apresentar lá em inglês e tudo mais, e viver com outras culturas. Foi um dos sonhos, né? E um a realizar, eu quero fazer uma protagonista de um filme brasileiro. Mas... Ela ainda tá pra chegar, vai chegar. Tá longe de acontecer, mas eu vou fazer uma pergunta. Minha mãe sempre me xinga. Minha mãe, dona Raquel, que assiste, obviamente, todos os episódios, né? E ela fala, para, Matheus, de fazer isso aí, todo mundo faz. A pergunta chega, você quiser. E aí eu trouxe justamente a escola, viu, mãe? Tu falou, e eu antes de perguntar, ele respondeu, que é o quê? Tá longe de acontecer. Quando tu não estiver mais aqui, o que vai estar escrito na tua lápide? Qual que é a lembrança? Qual que é a memória que tu quer deixar pra quem ficar por aí? Eu acho que eu colocaria, se fosse hoje, eu colocaria uma... Talvez eu mude até lá, né? Eu colocaria alguma coisa do tipo... Essa mina é muito foda, a Tri. Eu acho que eu colocaria isso. Porque eu sou a rainha do Atri. Tem até um sticker que é o... não sei, pra quem não é do Sul. A Tri é a forma de tu negar qualquer coisa que tu diga. Não importa se tu acredita ou não. Tu vai lá e diz, bah, que seria boa, a Tri. Se foi boa, se não... Mas eu disse. E não me comprometi com nada que eu disse. Eu adoro falar Atri. Então eu diria, essa mina... Tudo foi foda, Atri. Eu acho que eu diria alguma coisa assim. Justo, estará isso, portanto. Mas vai demorar muito, só pra deixar bem claro. Pelo amor de Deus, gente. Catarina... Nós temos um trato, Atri. Catarina, muito, muito, muito obrigado por ter topado. Eu sei que foi uma loucura a gente conversando, Imagina. tudo no meio do show, e peça, ensaio, e a gente também nessa doideira, e troca de horário, e vai pra lá, Não, e eu só tenho uma condição. Porque eu comi muito pouco dessa pizza. Não? Posso levar metade pra casa? Toda ela é tua. Ai, por favor. Toda ela é eu tô tua. com fome. Não, toda Tá. ela é tua, de fato, ela vai acontecer. Eu vou só pegar um quadradinho aqui, tá? Não, Não, tô brincando. vamos dividir entre 3. Cada um leva 3 Não, pedacinhos. mas muitos já levaram, e obviamente isso é nada Não, mais eu que juro, eu merecido. só quero um pedacinho Tu escolheu os sabores, quais são os sabores? Eu escolhi filé com gorgonzola, que Tá. foi o que eu provei, que tá Tá ali. maravilhoso. Marguerita, que essa marguerita eu quero muito provar. E Tá. o rúcula com tomate seco, que eu amo. Perfeito. Então, já com essa apresentação da Catarina, que vai saborear isso, eu vou fazendo merchan, agradecendo ao nosso querido Galeto do Marquês, nosso parceiro de sempre. Muito obrigado. Agora com a diferença que se tu levar uma galera lá, Catarina, tem também agora o rodízio de pizza. Boa. Com essa fermentação sensacional. Nossa, Pizza de forno a lenha é outra levinha. história. É outro nível, outro nível. Muito boa. Mostra o sabor. É como, sei lá, quem gosta de comer uma carne, tu vai fazer na lenha, vai fazer no forno. É muito diferente, o sabor é diferente. Total. E isso reproduz nessa pizza do nosso querido Galeto do Marquês, que eu quero agradecer. Alô, Kikão, obrigado, seguimos juntos nessa parceria. Agradecer também a ATP Global, que traz todo esse maquinário que o cabelinho fica batendo cabeça, a gente tem que ajustar todos os detalhes para depois tentar minimizar o trabalho no pós, né? Que a gente sabe que é complicado e é complexo. Obrigado, ATP Global, obrigado, Rocket Club, principalmente. Obrigado a ti que veio até aqui. Então, eu sempre digo, veio até aqui, te inscreve no nosso canal, dá essa moralzinha pra nós. A gente trouxe a Catarina aqui, tiramos ela do momento de descanso, ela tá na loucurada lá da peça, ela veio aqui, então por favor, te inscreve, dá o like, ativa a notificação, isso é super importante pra tentar mostrar pra esse nosso querido algoritmo, vou falar querido, né, pra ver se o YouTube nos homenageia positivamente. Então, por favor, dá essa moral pra gente e segue acompanhando a gente aqui nas redes sociais, a Catarina também. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Obrigada eu, querido. Muito obrigada por... Adoro um espaço que eu posso me palestrar bastante. delícia. Tomando uma cerveja, então, porra. Eu ia longe. Agora nós vamos botar a pizza no compartimento pra Catarina levar. Vou levar tomar pra minha um mãe. copinho de ceva aqui. E você que tá aqui, você sabe, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Mas se tu por acaso tá ansioso e quer ver mais coisas, cara, tem mais 102 episódios atrás disso. Esse é de 103, mais 102 episódios. Então, cara, tem muito conteúdo pra tu maratonar. Curte aqui com a gente, segue com a gente, redes sociais, só pra fuder o cabelo depois da edição aqui. Valeu, gente! Até daqui a pouco, se for assistir um próximo episódio daqui a uns instantes, ou até a semana que vem, se tu é um nosso fiel seguidor.
Um beijo, um abraço, valeu, tchau, tchau. Mas, assim, no trabalho.